Boa noite, todos, todas e todes. Meu nome é Adalberto Júnior, sou economista e educador popular da Web3. Estou como instrutor da turma do Mulheres que Codam e muito feliz por receber hoje a ecologia do Rerê para a gente dar início à apresentação desses projetos incríveis para seguir para o Rerreton. Eu vou passar aqui para o Vini para ele dar seguimento ao nosso Sincap de hoje. Maravilha! Então, galera, bem-vindos, né? Bem-vindas, enfim, bem-vindo todo mundo. Essa é a primeira experiência que o protocolo, né, o RE, Recursos Ativos, está fazendo, né? De uma hackathon. A gente hackeou a hackathon, né? Então, a gente chama de Rerreton. Vocês vão entender que é uma experiência completamente diferente, ela não tem um constrangimento de tempo, né, como normalmente tem as hackathons, que acontece no final de semana, acontece um dia, acontece em 3 dias, as pessoas viram à noite, já começa por aí, né, não tem um constrangimento de tempo. É uma dinâmica onde não tem também os famosos patrocínios, né? No caso da Web3, o mercado de cripto, sempre tem uma blockchain que disponibiliza de cripto, etc., que faz uma competição para quem for melhor desenvolver, né? Pegar o seu tech stack, assim, por exemplo, e desenvolver uma série de aplicativos descentralizados para rodar no blockchain, não tem nada disso, então a gente não vai estar fazendo isso aqui. O foco vai ser exatamente projetos ou que estão nascendo, que estão sendo, sabe, literalmente gestionados, né? Estão nascendo, projetos que já estão rodando, né? Projetos já estão rodando, projetos antigos estão sendo resgatados, né? Enfim, vocês vão ver que tem uma variedade, uma diversidade de projetos, né? Projetos que rodam, que vão rodar e rodam pelo Brasil inteiro, ou que rodam em diferentes biorregiões, etc. Então, vão ser esses projetos que fazem parte da ecologia do Rerê, que vocês vão ter o tempo de hoje, se hoje não for suficiente, o tempo de sábado, para se encantar. Né? Encantar, que eu digo, é olhar o projeto e, de acordo com os times que vocês formaram, vocês vão chegar e dar o que a gente chama de pareamento. Assim, tipo assim, nos espelhamos e vamos parear com esse projeto. Vocês têm a liberdade de parear com quantos projetos vocês quiserem, tá? Evidentemente que vai dar para parear com todos, né? Vai ter que ter uma seleção aí, alguma coisa do gênero, e vai ter um Coringa. O que é o Coringa? O Coringa é um artefato que a Greenpeace Brasil, que é um dos projetos, né, que faz parte da ecologia do Rerê, e é um projeto que faz a interface ecossistêmica do Rerê para tudo ligado a finanças gerativas na Web3, especialmente nas segundas camadas do Ethereum, tá? Ele desenvolveu, o Júlio, que está aqui, que faz parte da Greenpeace Brasil, ele desenvolveu uma carteira open source, né? Uma carteira código aberto, chamada Cápsula, nome assim sensacional, correto? E a Greenpeace Brasil está disponibilizando para a piscininha comum que a gente criou. A gente depois a gente, não hoje, a gente vai falar da dinâmica da piscininha, a gente vai falar da dinâmica da piscininha no sábado, tá? Onde ela está disponível como recurso empático, né, para que todas vocês, junto com os projetos, possam acessar a carteira e verificar como é que essa carteira pode conversar com cada projeto, correto? Então, esse é o que a gente chama de um artefato, né, um artefato comum para todos os projetos, né? Então, a gente está chamando de Coringa, né? Esse artefato comum. A gente vai começar, inclusive, por ele, né? Mas como é que vai ser a dinâmica em si? A dinâmica em si, ela tem um calendário, tá? Esse calendário já foi distribuído, a gente vai distribuir novamente, tá? Mas é basicamente toda quarta-feira e sábado, até o final do mês, onde a gente vai abrir um grupo, né? A gente chama de pontos de contato no Rede, a gente vai abrir um pontos de contato, um grupo onde cada projeto vai ter o seu próprio canal, correto? Onde vocês vão poder parear com as pessoas que estão à frente desse projeto, correto? E trocar ideia, etc., pedir mais informação, levar por diante. A ideia é que seja uma dinâmica altamente cocriativa, não só de vocês, né, enquanto times com os projetos, mas entre vocês, entre os times, tá? A ideia é que vocês troquem ideias. Pô, tá aqui, pô, tá bacana demais conhecer aqui a Oca Terra Vila do local, tá super bacana conhecer a Perma Brasilis, os desafios são esses, a gente está encontrando. Aí vocês vão, né, vão começar a decidir. O que vocês estão encontrando de solução aí? Ah, pô,
Pô, aqui a gente está encontrando isso. Ah, que legal, pô, de repente vamos trocar uma figurinha aqui que uma coisa pode conversar com a outra, entendeu? A ideia é que a gente gere um ambiente de livre aprendizagem, né, um ambiente com todo mundo está aprendendo com todo mundo, onde vocês possam usufruir do insight que o outro time teve por aquele projeto, entendeu? Então, é uma dinâmica altamente interativista, tá, gente? Altamente interativista e que todo mundo se rede beneficia. Se a gente fala de teoria dos jogos, é uma dinâmica de toma, de todo mundo ganha. Ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha. Ganham vocês, né, por conhecerem projetos e poderem se envolver com projetos tão fantásticos. Ganham os projetos, que, obviamente, eles estão numa dinâmica de cocriação, então eles vão poder evoluir como projetos, né? Ganha o curso, né, a iniciativa Mulheres que Codam, que vão ganhar experiência com relação a isso, vão poder se envolver. Ganha a It's Crypto, né, que é, ultimamente eu tenho percebido que, pelo menos o Adalberto tem falado mais em TS, ou que é propriamente It's Crypto, mas ganha It's Crypto, né, no sentido de estar fazendo cada vez mais parte da ecologia dele como projeto educacional ligado ao blockchain, enfim. Ganha o Instituto Florescer, Caldeira, se eu falei certinho, me corrija desse tudo, eu acho que eu falei certinho, Florescer Caldeira, tá? Que também está fazendo parte dessa dinâmica, né? Então, todo mundo ganha com isso aí, gente. Então, essa que é a ideia, tá? A gente vão ter surpresazinhas aí. Obviamente que vai ter uma interface com as meninas, né, do Mambis, lá do Peru, tá? A Lili acabou de me falar que ela vai conseguir chegar mais para o finalzinho, lá para umas 21h20, 20h30, mas ela vai estar aqui para poder dar um recado, para poder compartilhar como é que elas estão super, assim, emocionadas, que a gente, né? Não sei se vocês sabem, mas esse evento aqui ele faz parte da edição 2025 do Latina Blockchain Hackathon, tá? O Re-Reton é o evento Brasil que faz parte da edição 2025 do Latina Blockchain Hackathon, correto? Então, isso só assim para elas já está sendo uma coisa assim incrível, correto? E é isso. Outra coisa interessante é que elas têm um podcast, tá? Um podcast com mais de 3.000 mulheres aqui das Américas, mulheres da África, mulheres de toda parte do planeta. E a ideia é que elas vão fazer, de repente, um podcast especial com as meninas e mulheres que codam, tá? Para falar da experiência do Re-Reton, correto? Então, a gente vai estar combinando isso mais para o final. Beleza, galera? Então, dito isso, vou passar aí para o nosso querido Júlio, para ele se apresentar um pouquinho, falar da própria iniciativa dele, que é sensacional, que é o Laboratório Olo, falar um pouquinho, apresentar também um pouquinho da Greenpeace Brasil, etc. E já abrir os trabalhos apresentando aí a cápsula. Querido, fica à vontade aí. Vamos nessa. Pessoal, boa noite. Feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí da minha história, né, e do projeto. Então, eu fui convidado de última hora, não sabia que ia ter essa apresentação, mas, assim, feliz de poder trazer aqui esse código, né. Então, eu trabalho aí com blockchain, com mundo cripto aí já faz uns 7 anos, mais ou menos, 8, alguma coisa assim. E com TI já faz bastante tempo também. Dá até aquele frio na barriga de falar pô, já passa de 20 anos, você começa a ver que você está meio velho, ficando velho, né? Então, esse projeto do Cápsula que eu vou mostrar para vocês é um projeto que foi feito especialmente para a Greenpeace Brasil, como sendo uma carteira para permitir as pessoas da comunidade entrarem mais fácil no mundo cripto, né? Porque a gente sabe que a carteira é o ponto de entrada da pessoa no mundo cripto, né? Onde você vai adquirir seus primeiros tokens, onde você vai fazer as transações. Então, a experiência da carteira, ela faz muita diferença, né? E a gente queria que tivesse uma experiência mais simples. A Greenpeace Brasil usa várias ferramentas cripto, né? E a ideia é que se a gente tivesse isso tudo centralizado numa carteira simples e fácil de usar, a gente poderia facilitar a entrada dos novos usuários. Então, foi essa premissa aí. Então, eu recebi um grant aí da Greenpeace Brasil para desenvolver essa carteira. Originalmente, eu não sou assim um programador desenvolvedor de apps para celular.
eu trabalho mais com parte de back-end, de desenvolver código para servidor, né, coisa assim. Mas dessa vez eu tive a ajuda da IA, né, justamente nessa moda nova aí de programação, usando um negócio que chama Vibe Coding, que eu acho que talvez até vocês usem aqui no evento, né? Se não sabem o que é ou se nunca usaram, recomendo muito conhecer, porque vai ajudar muito no trabalho de prototipar rápido algum código, né? Então, assim, a carteira, como o Vini falou, ela é open source, ou seja, código aberto, vocês podem baixar, reaproveitar, reutilizar, criar em cima, né? E ela foi feita para ser, além de ser uma carteira fácil de usar, é uma carteira modular, ou seja, você pode criar novos módulos para ela, que a gente chamou de mini apps, né? Que permitem a carteira fazer mais coisas. Então, digamos, por exemplo, que você queira fazer um aplicativo que tenha NFTs, ou que use uma NFT, quem não sabe o que é NFT, é como se fosse um certificado, né, na Web3. Então, que tem uma NFT que representa um certificado de conclusão de algum curso, tá? Então, você poderia fazer um mini app para essa carteira cápsula para exibir os certificados que você ganhou dentro dos cursos que você fez. Então, assim, a carteira, ela tem a funcionalidade básica, né, que seria você transferir tokens entre várias redes, né, da segunda camada do Ethereum, como o Vini falou. Então, é uma carteira para Ethereum, né, para o blockchain derivado de Ethereum, né, e ela permite você criar esses módulos, esses mini apps, para adicionar novas funcionalidades, né? E uma das coisas que a gente quer fazer é incluir a comunidade que queira chegar perto também da Greenpeal Brasil, do RE, para criar novos módulos que façam sentido para coisas que vocês estão querendo fazer, estão precisando fazer, e que conectem já com essa carteira. Então, a carteira passaria a ser um ponto de partida para você poder criar mais fácil os seus aplicativos Web3, né? Então, basicamente é isso. Eu posso mostrar para vocês, eu conectei aqui pelo celular também, para apresentar a tela aqui para vocês poderem ver a carteira rodando, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Então, eu estou compartilhando aqui a tela. E a carteira está aqui, cápsula. Tá, então é uma carteira cripto, você tem, assim, uma das coisas que o Vibe Coding ajudou foi a desenvolver essa carteira mais rápido, né? Mas o que aconteceu foi que ela, deixa eu ver se eu consigo tirar isso da frente. Legal. Então, isso ajudou a desenvolver a carteira mais rápido. De forma que, nesse processo, acabou que o código saiu em inglês, tá? Então, a carteira, para poder ser mais rápido, a gente acabou fazendo ele em inglês. Então, uma das coisas que precisa fazer para melhorar essa carteira é traduzir ela para português. Aí você fala, poxa, mas foi feito para o Greenpeal Brasil e você fez em inglês. Pois é, mas é para a facilidade de poder criar ali mais rápido, sabendo que depois a IA consegue ajudar a fazer a tradução muito rápido, né? Então, por isso que teve essa opção. Então, aqui você tem os mini apps aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui o que acontece? Uma carteira, você tem basicamente o seu saldo, em cima ali, 0.001 Celo da rede Celo, né? Mas eu posso trocar aqui rapidamente para outras redes, tipo a Ethereum Mainnet, nesse caso vai ter 0, né? E a Ethereum Sepolia, que é a Ethereum de testes, tá? Então, você consegue trocar aqui a rede que você está acessando, clicando no ícone da rede ali em cima, tá? E aí vai variando o seu saldo. E aí você pode transferir o seu saldo, clicando no botão enviar, send, né? Colocar aqui o endereço da pessoa que você quer enviar, ou escaneando o QR Code, né, da pessoa, aí você consegue fazer isso também. E você pode receber tokens também, mostrando o seu QR Code, tá?
uma coisa que essa carteira tem de interessante é que ela se associa com o sistema de autenticação do seu celular, que chama Passkey, né, que ele usa a sua biometria, o seu dedo, né, o seu digital, o rosto, alguma coisa assim, para poder acessar a sua carteira. Então, quando você entra pela primeira vez, você coloca ali a sua biometria e ele acessa com esse Passkey, né? Então, aí você tem esses mini apps. Os mini apps são os módulos que eu estava falando, né? Então a gente já tem um mini app criado, que é esse mini app de tokens, que permite você adicionar token para gerenciar aqui. E a ideia é ter outros mini apps. Tem um de exemplo aqui que ele mostra como que é criar um exemplo de um novo mini app, né? Então ele explica como é que você pode criar, acessar as funções dos contratos, né? Então aqui é legal para aprender, né? E a intenção era a gente fazer mais mini apps. Então, se você fosse aqui no instalador de mini apps, só tem esses dois por enquanto. Esses que estão aqui embaixo, eles não existem ainda, né? São só ideias. Mas aqui você poderia ver a lista dos outros mini apps. Tá? Inclusive, a ideia é que os mini apps poderiam ser associados em comunidades. Então, a comunidade Greenpeal poderia ter o mini app 1, 2, 3. E a comunidade Rerê poderia ter o mini app 1, 2, 4. E assim vai. Então, você poderia criar a sua comunidade e aí criar os mini apps para a sua comunidade, né? Então, na atividade você consegue ver aqui as transferências também que você recebeu, né? E o perfil é onde você consegue criar novas carteiras, exportar a sua carteira e importar, né? Então, também dá para escolher aqui o tema escuro, se você quiser, né? E assim vai. Então, essa é a base da carteira cápsula, tá? E aí, o código, agora eu não sei nem como é que eu saio aqui. Ele falou para entrar no Gmail. Não sei como é que eu saio. Pois é. Então eu vou desconectar aqui e ver se ele vai sair no modo avião. Mas aí eu continuo falando aqui pela conexão do desktop. Então, é basicamente isso. Tem aqui também para compartilhar com vocês o site, né? O site do GitHub, onde tem o código da carteira, que é esse endereço aqui, greenpeelbr/cápsula. E tem o código aqui, vocês conseguem baixar. Infelizmente, a documentação também está em inglês, tá? Mas, assim, como eu falei, foi uma escolha ali para poder desenvolver mais rápido, tá? Então, aqui vocês conseguem baixar esse código e tem toda a documentação de como rodar, como testar, né? E como fazer, inclusive, para compilar o arquivo para fazer deploy, né? Então, a gente usa uma ferramenta chamada Expo aqui para fazer o deploy para Android e iOS. Por enquanto, a gente só testou com Android, que é mais fácil, né? Mas, teoricamente, o pacote deve ser capaz de gerar para iOS também, tá? Então, basicamente é isso. Eu só queria dar um overview mesmo. Assim, existe um registro de bugs que a gente criou para registrar tudo que vocês acharem de problema com a wallet, né? Para a gente ir colocando aqui e aí depois a gente podendo corrigir junto com a IA, né? Então, aqui, por exemplo, a parte de não ter a tradução para português já está aqui, né? Então, tem a parte deve ter aqui um bug, falando do tema, né? Aqui, ó, o app está somente em inglês, precisa ter ao menos português. Então, isso aqui é um bug que está aqui, e até foi eu que cadastrei. Então, depois que a gente terminou o desenvolvimento, a gente foi notando esses problemas que ficaram, né?
E aí agora a gente precisa de também voluntários para quem quiser poder começar a corrigir, também vai ser uma boa, né? Então, basicamente é isso, gente. Não sei se ficou alguma dúvida. Eu não vou poder ficar, não sei se não vou poder ficar até o final do evento, mas eu vou deixar meu contato. Se alguém tiver interesse e vontade de desenvolver em cima da cápsula, criar aplicativos, mini apps, eu estou à disposição aí para ajudar. Então, Júlio, fantástico. Gente, coisas que a gente vai ao longo dessa nossa mini jornada até o final do mês montando, né? A gente ainda vai montar aí o grupo, né? O ponto de contato no WhatsApp com todos os projetos. Vai ter também, Júlio, lá um canal só para cápsula, tá bom? Pode ser um ponto de coordenação com você. Obviamente, você deve ter compartilhado, imagino eu, o GitHub, né? Com toda a documentação. Eu não sei o quanto. Isso é uma pergunta que eu faço para a Alessandra e para o Adalberto, o quanto o curso em si do Mulheres que Codam tem um GitHub próprio, que já pode, de repente, já conectar um com o outro, coisa e tal, e já faz uma conversa, enfim, mas é uma coisa que a gente vai trocando ideia, né, ao longo do tempo. O importante é vocês perceberem que essa carteira cápsula, ela vai ser um ponto de conexão, de coordenação, tá, para a ecologia do Rerê, né, para todos, especialmente para os projetos que estão aqui participando, né, do Rerê Tom, correto? Então, seja lá qual for os mini apps que vocês acharem que é interessante desenvolver para o projeto, que pode ter uma interface, né, pode conversar, né, com a cápsula, com a carteira, vamos nessa, tá? Vai ser bem legal mesmo. Então, vamos só fazer uma rodadinha rápida de tirar uma dúvida, assim, que de repente está, sabe, tipo assim, tá pulando dentro de você, né, e você gostaria de tirar a dúvida. Então, fica à vontade. Quem quiser, é só não precisa nem levantar a sua mãozinha digital, basta se manifestar aqui. Fica à vontade. Então, pelo jeito, vamos continuar, né, gente? Então, beleza. Júlio, muito obrigado, querido. Fica mais aí um pouquinho, tá? Sensacional. Você apresentou, pô, de uma forma incrível. O Nós agradece, tá, querido? Você está aqui presente, tá bom? Eu acho que é uma forma muito bacana da Greenpeace Brasil se fazer presente aqui no Renton, né, disponibilizando a cápsula como recurso empático, né, para a ecologia do Rerê. Isso é show de bola, bacana demais. Bem, dito isso, gente, vamos agora partir aí para fazer a apresentação, né, os pitches do projeto. E o primeiro deles, tá? O primeiro deles, nós vamos fazer aí, já vamos botar a teste já, vamos fazer com o nosso querido Catito Iara, para apresentar o Perma Brasilis. Então, Catito e Ara, fiquem à vontade para vocês apresentarem o Perma Brasilis. E vamos nessa. Começamos, hein, galera? Vocês têm aí entre 5 e 8 minutos para apresentar, tá bom? E vamos embora. Fiquem à vontade. Oi, gente. Ah, show. Oi, tudo bem? Me chamo Yara. Estamos ajeitando aqui o compartilhamento de tela. Já vai rolar aí. Se puderem avisar quando aparecer, vai ser ótimo. Agora sim, gente. Agora sim. Olha que isso, hein? A gente tá Nada a de ver. blá blá blá. Agora sim. Boa. Bom, então cá estamos. Então agora estão conhecendo nossa família. Dá para ver o mouse? Dá um pouquinho. Bom, somos Helena, Guirá, Baru e Yara nessa imagem. Esse é meu núcleo familiar, o nosso núcleo familiar. Nossa, sim. Que nasceu assim, contemporâneo, igual essa coisa na minha cabeça que é, na verdade, um mapa do Brasil com o simbolismo dos diferentes biomas, né?
Esse roxinho, já matando a curiosidade, são os mangues. Então, Aí cada um de nós é de uma parte do Brasil, que eu acho muito bacana, e já revela esse nosso espírito de exploradores e nômades. sim, o que nos Eita! faz ter muita relação com de identidade, assim, pertencimento, espelhamento, com o conceito da localidade, né? Então, onde a gente não só se percebe, como entende e traz como proposta de valor, né, para o nosso projeto, ah, essas influências, essas representatividades, essas possibilidades de conexões e, naturalmente, espontaneamente, fazendo isso, né? E com o tempo, conectando, espelhando, pareando, e até nomeando, né, práticas, boas práticas já já exercidas assim. Então, aqui agora faz mais sentido então falar da nossa proposta de valor, que é a gente está percorrendo esses diferentes biomas nacionais, né, interconectando, tecendo as redes, com o propósito de fazer essas pontes entre a ancestralidade. Oi, voltar um pouquinho. Não quis voltar. Que engraçado. Gente, aqui é tudo muito natural, muito espontâneo, como podem ver. E, bom, vai. Achei que você ia falando. Ah, perdão. E a gente traz assim como propósito esse tecer entre ancestralidade, inovação, território, cyberespaço, como práticas do nosso caminho e propósito. Ah, aqui a gente se apresenta como esse movimento, o projeto, ah, tendo esse início agora, em novembro de 25, sem prazo de término, celebrando assim as 2 décadas de atuação experiencial, né, pelo Brasil. E achei legal ir pontuando assim, onde tem as fotos somos nós, nossas referências do núcleo familiar, né? Em Brasília é onde está residindo a mãe da Yara. Então, nossa intenção primordial é estar em contato, né, familiar. Então, nós estamos no momento aqui na região serrana do Rio. Então, os pequenos estão ao sul de Minas, a mãe da Yara está em Brasília, a Helena está em São Luís. E no momento, quanta coisa surge, é, tomei a liberdade de representar as pessoas queridas, assim, que a gente tem se relacionado, projetos que a gente tem pareado. Então, essa vontade de estar junto, né, presencialmente, fortalecendo, nutrindo, cocriando e realizando atividades, ações. E nesse meio do caminho tem uma porção de coisas, né? Uma porção de pessoas, uma porção de lugares, uma porção de trocas de saberes e experiências a serem compartilhadas e nutridas, né? Então, eu achei bacana essa representatividade, assim, dá para mostrar um pouco por onde a gente vai passar. Aqui tem algumas pessoas queridas que já estão aqui pertinho do Rio. Aí, ô Tainá, botei o já aqui na história, que aí a gente já sobe para Minas passando por Petrópolis. Então, essa é a ideia. Sacobras de estar chegando aí
e até São Luís. E na volta, né, que deve ser por 26, tá passando lá pelo Gustavão, pelo Gustavo, ativando o Block Meeting lá em Recife, é, dando um alô, um axé lá no Pablo, e, e quem sabe o que pode estar surgindo, né, desse percurso. Então, isso é muito estimulante, né, filho? Demais, demais. Eu acho bacana é, essa perspectiva de passar por vários lugares, mas sem ser só de passagem, sabe? É, passar pelo lugar, mas como se pertencesse a ele, porque todo mundo pertence, né, ao mesmo planeta. E, e alimentando esse movimento e vontade de regenerar as coisas. Como proposta de valor, a gente tem o modelo local de aprendizagem viva, que é passar pelos lugares e ir aprendendo, né, de forma natural e fluida. Também. Então, e natural e fluidamente, ou fluidicamente, no fluxo, né, Aline? Mas faz muito sentido os centros vazios, a distribuição, o compartilhar, né? Algo muito, muito perceptível para a gente é o sentido de responsabilidade e comprometimento em inúmeras esferas. E isso está podendo ser nutrido, estimulado, incentivado. E assim a gente entende estar promovendo a regeneração ecológica e cultural por meio de práticas de colaboração e abundância, né? Nutrindo essas perspectivas de relações abundantes num sentido local e local. Percebi que o local não só como valor, a gente traz o fortalecimento de ecossistemas de regeneração e a difusão da permacultura 3.0. A permacultura 3.0 é uma atualização do conceito da permacultura clássica que traz o design permacultural, o desenho da permacultura, acrescido dos princípios da cultura regenerativa, da governança descentralizada, das soluções baseadas na natureza, do commons, das tecnologias abertas e éticas e da economia do cuidado. Assim, a gente entende que as 7 pétalas da permacultura acabaram se tornando um grande mosaico, uma grande lótus. Nós temos composto um material para esse projeto, apresentando a permacultura 3.0. A flor na permacultura de 7 está indo para 28 pétalas. Então, já já a gente vai compartilhar também. A nossa jornada está estruturada nessa proposta, né? Do vivenciar, registrar e compartilhar. O nosso vivenciar, a proposição do projeto está ocorrendo através de oficinas, mutirões, compartilhamentos de consultoria regenerativa, sendo co-criados com comunidades, pessoas, movimentos. A gente tem esse comprometimento de estar fazendo o registro, né, do nosso processo de aprendizagem, do que estamos fazendo, documentando audiovisualmente, documentando textualmente e digitalmente, né, esse textualmente no físico e no digital, não só como registro e controle nosso para avaliação, né, e melhoria, assim, mas como material de educação aberto, né, a ser compartilhado e disseminado assim de forma descentralizada, em plataformas abertas, eventos híbridos, canais abertos, de toda forma.
e durante o nosso caminhar também. Nosso projeto apresenta assim um grau e tipo de proximidade com o Rerê incrível, assim, eu achei muito legal, né, filho? A gente tem Demais. proseado muito a respeito e está profundamente integrado ao protocolo da ecologia saber cultural do Rerê, não só conceitualmente, como na prática, né? Operacionalmente, no seu DNA. Atua em cocriação com o Rerê, assim, na construção de piscinas comuns de recursos compartilhados, através de saberes, tempo, energia, tecnologias, confiança mútua e múltiplos outros recursos. A partir da distribuição para a formação, a partir da contribuição para a formação de uma ecologia de aprendizagem P2P regenerativa, também coopera diretamente com os ecossistemas parceiros como Greenpeace Brasil e Agroforest DAO, buscando o projeto acaba que encapsula os paradigmas do Rerê, né? E a gente entende isso e percebe, né? A proximidade é estrutural e simbiótica. Como assim? A gente destrinchando, a gente percebeu essa sinergia, os 8 paradigmas do Rerê, através do Commons, pelos saberes e tecnologias como bem comuns, através do netweaving com o networking, enquanto essa hibridização das relações no tecer e conectar, entrelaçar, através da lógica da abundância, com cooperação, empatia, interdependência, como motores de cocriação, através do P2P, enquanto impulsionando e nutrindo o que há de melhor em cada um de nós. A cultura, né, o conceito e a prática da localidade, onde ações locais fluem maravilhosamente, mais potentes, com interconexões globais, através do processo de livre aprendizagem em rede, onde uma educação viva, itinerante e descentralizada está sendo proposta. Também através do fazer complexo, que é um outro paradigma do Rerê, através da abordagem viva e sistêmica das transições, e através do outro paradigma, o 8º, a regeneração profunda, enquanto a gente propõe uma cura cultural e ecológica como eixo central de nossa jornada. E assim a gente também aproveita para compartilhar sobre os 8 paradigmas do Rerê e como isso é tão inspirador, né? O que nós vemos de desafios mais significativos são a gente ter uma logística local itinerante, então é desafiador sustentar deslocamentos, as ações, a documentação em múltiplos biomas. Também pode ser um desafio a consolidação da infraestrutura assim, digital ética, através do desenvolvimento e manutenção de plataformas abertas e descentralizadas, né? Visto algumas limitações superáveis. Um desafio é o equilíbrio entre a ancestralidade e a inovação, enquanto que honrar o legado dos saberes tradicionais e integrar novas tecnologias regenerativas possa talvez estar um pouco à frente do nosso tempo ainda. Sim. A gente vê como desafio a gestão do conhecimento em rede, enquanto transformar registros e experiências em processos de aprendizagem abertos e acessíveis não é algo tão simples, não é algo que a gente possa ter uma referência. Assim. Nós estamos super dedicados. O último desafio que a gente tagueou aqui foi o engajamento e sustentabilidade comunitária, enquanto que
manter o envolvimento ativo das comunidades locais, no caso, ao longo do percurso assim que a gente vai estar se propondo, possa ser um desafio, enquanto que também a permacultura traz que todo desafio é uma proposta para sermos criativos e buscarmos soluções. Então, a gente está podendo, através das conexões em rede, tem problema? De estar nutrindo e potencializando, né? Como através dos mini apps funcionais, por exemplo, através dos syncs locais, dos pareamentos P2P. E assim a gente percebe que esses desafios são também campos de experimentação da cultura Rerê, evidenciando o fazer complexo e a necessidade de governança viva em redes de regeneração distribuída. Perdão. Assim, nós fazemos um convite para mulheres que codam. A gente convida mulheres e desenvolvedoras. Sim, a gente convida vocês a co-criar um mini app de gestão de projetos regenerativos, que seja aplicado tanto aos macro projetos, os grandes, locais, quanto aos microprojetos hiperlocais, conectados à ecologia do protocolo cybercultural Rerê. A cápsula é uma boa ideia, porque ela propõe um bom desenvolvimento desses mini apps e do funcionamento deles. Legal, amor. Então, o nosso convite, né, é para que a gente consiga co-criar um mini app que permita um mini app conectado à cápsula, né, que permita tanto o registro e acompanhamento de ações regenerativas dos projetos, a visualização de conexões e recursos compartilhados entre projetos, a gestão colaborativa em rede baseada em transparência, confiança e ética digital. Será que pegamos pesado, filha? Espero que não. Tomara que não. Talvez a gente possa ir tecendo e que não seja assim. Deverá ter uns 3 critérios, talvez, mas fica o convite e o desafio. E assim, o convite se insere no movimento de processo de livre aprendizagem em rede, fortalecendo a presença de tecnologias regenerativas, na redefinição do papel do código, tanto como ferramenta de cuidado, como de abundância e de transformação social. Acho que tudo isso está sendo muito bacana, porque conversa muito com o que eu estou aprendendo atualmente. E poxa, acho muito, muito maneiro as mulheres que codam e essa oportunidade de aprender e contribuir com um experimento, né, completamente novo. A nossa frase de efeito, digamos assim, da Perma Brasilis é que ela é mais que uma expedição. A Perma Brasilis 3.0 é um laboratório vivo de transição local, onde o cotidiano, os territórios e o digital convergem em um mesmo propósito: reaprender a viver em interdependência e abundância. Que junta a ancestralidade e a nossa necessidade por algo novo, né? E poxa, é bem difícil, como vocês podem ver, são alguns desafios, assim, superáveis, mas precisamos de colaboração, sabe?
E eu acho que é sobre isso o Reggaeton e é sobre isso o Perma Brasilis. É sobre compartilhar e contribuir com a... Como é que é o nome disso? Das conexões entre as plantas debaixo da terra. Micorriza. As micorrizas, sim. É isso, Tá bem, gente. amor, acho que a gente consegue. É isso. Eu pensei nisso, mas... Boa. Muito agradecido, pessoal, pela escuta. Deixa eu parar de compartilhar. Vamos abrir para perguntas, né? Maravilha, maravilha, sensacional, sensacional. Eu acho que é a primeira vez que as meninas veem um pitch sendo feito pelo pai e a filha juntos, de um projeto que eles vão empreender viajando os biomas do Brasil inteiro, né? Sensacional. Então, meninas, eu estou sentindo, Alessandra, que a gente vai ter o segundo tempo no sábado, não vai ter jeito. Não vai ter muito jeito. Mas vamos abrir aí rapidinho para uma perguntinha ou outra, tá? Só o pessoal assim que está com a pergunta na ponta da língua, né? Poder perguntar. Fica à vontade aí. Pode ser você, Alessandra. Fica à vontade. Vamos lá. Tem. Enxadas, facões, é uma pergunta muito peculiar. Vocês ouviram a Ô, José, pergunta? Vai lá. legal. A pergunta de José: quantos mutirões já foram feitos? Onde guardam as ferramentas, como enxadas, facões, foice, etc. Legal, José. Rapaz, quantos mutirões? Cara, eu acho que já são mais de 100, com certeza. Um número preciso, eu não sei. Mas as ferramentas, a que eu guardo preciosa comigo, é o meu facão. As outras demais ferramentas, elas têm um tempo de vida meio curto, né? No momento, a minha enxada tá encostada ali do lado, mas não é algo que eu, sabe, são ferramentas assim um pouco não tão pesadas, não atrapalham tanto. Talvez a pergunta possa ter sido também, né, sobre como assim a gente faz mutirões, e como é que a gente tem as ferramentas. As ferramentas costumam ser disponibilizadas pelos locais onde as ações acontecem, sabe? Sejam ecovilas, sejam mesmo sítios particulares, assim. No caso de mutirão, costuma ter um movimento local. Então, a gente pede, né, para que as pessoas que costumam ter mais de uma ferramenta, elas levam, assim, para emprestar para quem não levou. Maravilha? Caraca, que maneiro, que maneiro. Ah, que maravilha! A gente celebra. Poxa, muito legal. Vai ser um prazer recebê-las aqui pela região serrana. Tem cantinhos bem legais que a gente pode estar articulando. E, uau, vai ser incrível, hein? Muito
muito, muito incrível. Vamos É. ter muito o que aprender. A gente faz um mutirão gambiarra presencial. Ó, eu acho a ideia maneira. O mutirão gambiarra é uma prática da gente conectar filtros de linha um no outro, ligar os notebooks, sejam eles quais forem, botar Linux em tudo e mostrar o que a gente pode fazer com software livre, seja para o que tiver afim. Que maravilha. Que legal. Uau, que maravilha. Isso vai ser muito bacana. Muito legal. Muito legal mesmo. É isso aí, o Rural Labs. Então, gente, vamos seguir aqui. Pessoal, Já deu para pegar aí já deu para pegar, né, a história, deu para pegar a essência do Terma Brasília. É importante vocês perceberem a proposta de valor, né, vocês perceberem os desafios que eles enfrentam, qual é o convite que eles estão fazendo para vocês, né, do que eles querem desenvolver, que pode ter uma relação com a cápsula que o Júlio apresentou para a gente, enfim. Fiquem ligados, vão anotando bonitinho no papel, etc. Tá? E respeitando aqui o horário, que vai ter gente que vai ter que sair mais cedo, vou abrir para o Evandro fazer a apresentação do projeto dele, o Fazendo Arte. Tá? Então, Evandro, se você tiver uma apresentaçãozinha aí que você possa compartilhar, o pessoal vê, senão vai no Gogó mesmo, fica à vontade, tá bom? Se apresenta, fala um pouquinho de você e manda ver. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem ver a minha tela aí? Um minutinho. Tá fechado. Agora sim. Oi? Então, peraí. Agora foi. Compartilhar. Acho que agora vai. Perfeito? Aí eu tenho que voltar lá e aumentar aqui, né? Beleza. Então, vou soltar aí. Tá com áudio? Olá, pessoal. Eu sou o Evandro Machado, eu sou coordenador do Espaço Cultural Fazendo Arte. Essa é a nossa biblioteca. Arte, ele existe desde 1992. Eu era criança, eu vim botar cada tijolo nesse local. E nós temos muitos resultados bacanas para falar com vocês. Nós temos aqui atores que fizeram Cidade de Deus, fizeram Tropa de Elite, fizeram comerciais, porque como a gente trabalha com formação cultural, e uma dos nossos carros-chefes é a oficina de teatro. Isso é um anfiteatro na própria Nosso trabalho de comunidade. percussão também já fez vários shows, inclusive nas Olimpíadas, que é o trabalho do som na lata. É um trabalho que nós fazemos de percussão com material alternativo.
No Fazendo Arte, nós oferecemos várias oficinas culturais: teatro, cinema, contação de histórias, fotografia, capoeira, muay thai, entre outras. Nós temos aqui uma rede de computadores que ganhamos de doação, mas infelizmente nós não temos condições de contratar um técnico para que possa distribuir a internet, para que a gente possa oferecer para as nossas crianças um curso de mídia social. Temos também um espaço externo. Esse espaço externo, quando chove, infelizmente nós não temos oficina. Então é um dia a menos que várias crianças deixam de ter uma oficina externa. O Fazendo Arte mudou não só minha rotina, mas meu jeito social, meu jeito de pensar as coisas, meu jeito de agir, meu jeito de falar. E eu também não tinha contato com outras culturas. Ter aula com professores de outros países é muito legal, porque você não só aprende como é o jeito correto de dizer, e Rapaz, você tava no Canadá. você se diverte ensinando coisas a eles também, que eles não sabem sobre português. Com a sua ajuda, você vai estar contribuindo para que o Fazendo Arte continue fazendo o que ele faz de melhor, que é oferecer oficina de qualidade para as nossas crianças. Nós não temos desejo nenhum de fechar as nossas portas. Se fechar a nossa porta, para onde vai centenas de jovens que atendemos dentro do projeto social? Mas para que isso não aconteça, nós contamos com você. E o Fazendo Arte agradece. Tchau. Esse é o projeto Fazendo Arte. Deixa eu só tentar compartilhar aqui uma outra situação. Aqui. Oi. Ah, sim, claro. Ele foi um resultado nosso bem bacana, que ele foi para o Canadá, através de um intercâmbio, por causa dessa nossa oficina de inglês que acontece no projeto. Eu estou tentando botar aqui no WhatsApp, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que está compartilhando, né? Vou tentar compartilhar. Esse aqui é uma outra coisa, porque esse vídeo aqui está rolando aí o compartilhamento. Maravilha, então deixa eu soltar aqui. Isso. Esse é um pouquinho do que acontece agora, atual. Oficina de jiu-jitsu, muay thai para as mulheres, né? A questão do empoderamento feminino, capoeira para criança e adolescente, né? A gente, além da capoeira, a gente também tem outras oficinas, né? Modelagem 3D, no nosso laboratório de robótica, esse é o nosso professor, e agora o nosso carro-chefe, que é a oficina de robótica. Esse slide que eu estou mostrando, isso é uma favela, aula de violão também, nós temos aula de violão na nossa biblioteca, né? Inclusive acabou agora há pouco, hoje, quarta-feira, também teve aula de robótica e modelagem 3D, e a recreação que acontece também às sextas-feiras, pela manhã no nosso espaço. Fotografia é um projeto de visão de cria, que a gente faz os lambi-lambi, espalha pela comunidade, mostrando um pouquinho do cotidiano na favela. E a minha aula de dança, que eu dou na praça do Rio Comprido, é a aula de zumba, né? Esse sou eu aí dançando com a nossa galerinha lá na praça também, que acontece também toda semana, né? 2 vezes a semana. Nossa oficina de teatro, a gente tem dentro da própria comunidade, no nosso espaço, a gente criou um anfiteatro, e o nosso carro-chefe, que é lindo demais, que é a nossa colônia de férias, que a gente faz todo ano, né? Então, a gente já tem 15 anos que a gente faz colônia de férias, então a gente abre, provavelmente não tem imagem agora da colônia, porque esse vídeo a gente está terminando, que é o vídeo que vai ficar rodando no Expor Favela, que acontece agora na sábado e domingo agora, dia 24 e 25, né? Então, super rápido aqui, o Fazendo Arte, ele tem um case de sucesso que é bem legal, que são resultados, como eu já disse lá, pessoas no Cidade de Deus, Tropa de Elite, Quase 2 Irmãos, Flores Raras, onde a gente faz várias atividades, né? E a gente trabalha com pessoas em risco social,
crianças, jovens e adultos, né? Então, o trabalho acontece de segunda a sábado, né? É uma luta muito grande e a gente não colocou nesse vídeo, mas é uma coisa que a gente faz bacana também, que é a questão da distribuição de alimentos, né? Desde a pandemia, quando a pandemia fechou, teve a pandemia, a ONG fechou, eu fui procurado pelo presidente da associação, porque a minha instituição fica dentro de uma comunidade, eu não tenho nada a ver com a associação de moradores, mas por eu trabalhar com arte, com teatro, vindo audiovisual, ele, caramba, a gente precisa da sua ajuda. E aí a gente criou o Turando contra o Coronavírus, e com isso a gente atendeu várias famílias com cesta básica, com alimentos e tal, então, isso, acabou a pandemia, eu percebi que muita gente ficou abaixo da linha da pobreza. Então, eu fui buscar em parcerias e hoje em dia eu distribuo alimentos. Toda segunda-feira a gente distribui 100 refeições para as famílias da comunidade, e a quarta-feira, quinzenalmente, eu pego doação do Sesc Mesa Brasil, que é legumes, verduras e hortaliças, e a gente distribui também para algumas famílias que a gente atende, né? E nos grandes eventos, como o Dia da Criança, a gente fez agora uma festa para 350 crianças em nossa ONG, distribuímos brinquedo para todas as crianças. Tudo isso está no nosso Instagram, que eu gostaria de convidar todos vocês para seguir, que é @ONG Fazendo Arte, né? Então, esse projeto existe, a gente está numa fase agora de profissionalização, né, porque a gente vive há muito tempo, eu sou da instituição desde os meus 17 anos de idade, porém, hoje eu tenho 47 anos de idade, eu tenho família, não tenho condições financeiras de colocar o meu recurso, como eu fazia antes, dentro da instituição. Então, a gente hoje sente a necessidade de você aprender a trabalhar a questão do trabalho, né? Obrigado, meu amor, é isso mesmo, @ONG Fazendo Arte. Quem puder seguir a gente, vai estar aí conhecendo um pouquinho mais do dia a dia, um pouquinho mais do que a gente faz, porque a gente procura sempre estar postando lá, porque é a questão da visibilidade e a transparência, né? Para as pessoas que seguem, para as pessoas que ajudam a gente, né? O trabalho que a gente faz, né? Então, é isso. Esse é um pouquinho do Fazendo Arte, e eu quero agradecer aí a atenção de vocês. Eu procurei ser um pouco breve também, porque o tempo é curto e a gente tem também mais gente para poder se apresentar, poder falar e mostrar o seu projeto, e como eu estou ansioso para ver também os projetos de todo mundo que está aqui presente. Obrigado, gente. Maravilha, Evandro. Evandro, querido, qual é o seu convite para o Mulheres Picódromo? Qual é o convite que você faz para elas? Como o Perma Brasília fez um convite, qual é o seu convite? O que você gostaria que elas chegassem junto para resolver, encontrar solução, desenvolver ferramenta, enfim, qual é o seu convite? A gente tem um trabalho muito voltado, focado também pela questão do empoderamento feminino, né, das mulheres da comunidade. Então, eu acho que é interessante a gente estar sempre aberto, né? A primeira coisa é vir conhecer a nossa instituição, tomar um café com a gente, sabe? Respirar um pouco aqui a nossa realidade aqui dentro da favela, né? E daí a gente começa, porque assim é muito amplo, né? A gente é aberto. Então, assim, pode-se fazer muita coisa, sabe? E a gente fica... porque você tem toda uma área de robótica aí que eu acho que pode ser de interesse delas. Sim. Tá? Se tem alguma coisa ligada à robótica que você acha que seria interessante, elas que estão aprendendo a codar, umas já codam, etc. Então, pensa um pouquinho e depois você dá um feedback aí, tá bom? Não, com certeza. Beleza. Vai lá, Roberto, pode perguntar, querido. Oi, Evandro, boa noite, parabéns Boa pelo noite. seu trabalho. Obrigado. Eu vi ali no vídeo que menciona que vocês não tinham rede nos computadores. Eu queria saber se vocês ainda estão sem rede ainda. A gente conseguiu. Hoje, porque esse vídeo ele tem 5 anos, mais ou menos, né? E hoje a gente está com, devido ao laboratório de robótica, a gente conseguiu colocar rede nos computadores, né? Não tem mais aqueles computadores na biblioteca, porque virou um espaço de aula aberta, mas os computadores... E aqui já estão todos instalados, graças a Deus. Obrigado, que viu? ótimo. Só curiosidade, minha família vem daí de perto. Então, que legal. Vai conhecer, sim. Meu pai era morador do Turano e minha mãe da Chacrinha, que Olha, é o morro do lado. Então, minha família toda veio daí. Chacrinha faz parte do complexo, né? O Turano ele começa no Rio Comprido e termina lá na Chacrinha, na Horta, né? Era perto da horta que minha mãe morava até. Que legal, cara. Que bacana. Um abraço, em breve eu apareço por aí.
Quando quiser, estamos de portas abertas. Thalita, manda, Thalita. Pode perguntar, Thalita. Boa noite. Belo trabalho, Evandro. Obrigado. Trabalho maravilhoso. Gostei muito do seu vídeo mostrando como é que é o projeto. Mas eu queria saber se essas crianças que estão nesse projeto dia a dia, elas têm alguma ajuda psicológica? Porque a gente sabe que morar numa comunidade não é fácil, né? Ainda mais crianças que veem coisas todos os dias. E aí eu queria saber se tem alguma ajuda assim, psicológica para elas, para poder melhorar esse desenvolvimento delas, né? Essas crianças que estão aí todo dia participando, lendo, né? Se elas têm essa ajuda mesmo. Só isso, boa noite. Boa noite, querida. Muito boa pergunta. Ajuda psicológica. Na verdade, a gente não tem dentro da instituição um voluntário na área de psicologia. A gente teve uma parceria muito bacana, né, que inclusive a gente tem, que chama. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Árvore, lembrei. Então, a Casa da Árvore é um projeto de psicologia, mas é em grupo, não é uma coisa individual, né? E quando a gente, às vezes, percebe que a criança precisa de uma atenção específica, a gente tenta procurar com os parceiros, com os ONGs parceiros, para a gente tentar encaminhar essa criança para um trabalho mais afinco, voltado para a questão da psicologia. O Turano, hoje em dia, ele em relação às comunidades no Rio de Janeiro, ele é bem tranquilo, sabe, assim, né, a gente não tem uma grande incursão policial, problemas de violência muito grave, né, então é um trabalho que não só eu, tem outras instituições. Hoje em dia o Turano tem o Favela Radical, que fica no Rodo, né, que é um projeto também bacana, voltado para esportes radicais, né, então a gente tem, hoje em dia, mais outras instituições crescendo e lutando aí pelas nossas crianças. E tem uma escola muito legal que é parceira da gente, né, que é a Escola Municipal Frei Cassiano, que é onde a gente vai fazer um trabalho, é um lugar da gente captar alunos para a nossa instituição. Oi. Quando quiser. Quando quiser. Com certeza. Eu quero até aproveitar aqui super rápido aqui, publicamente, eu acho que a Musa já sabe o que eu vou falar, né? Eu quero agradecer ao Vini aí, porque o Vini me incluiu dentro desse movimento, me segura na minha mão, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, porque a gente faz muita coisa, né, para as coisas acontecerem, né? Então, às vezes, a gente acaba ficando sem tempo, e o Vini fala, Evandro, tem nosso encontro agora, a gente vai se encarar daqui a pouco, vamos embora. E aí ele consegue me puxar, né? E eu fico muito, muito feliz por ele estar sempre dando essa força para a gente aí. Eu costumo chamar ele do mestre Mor, né? Busca a gente aí para mostrar a gente um pouco mais dessa realidade aí da Web3, do Rerê, desse movimento do Green Pill, e a gente devagarzinho vai chegando aí. Um dia eu chego igual o nosso amigo aí, Catito aí, tirando onda. Tá certo, querido. Gente, vamos partir para mais um aí. Fica mais um pouquinho com a gente aí, Evandro. Nick, você está aí com a gente, Nick? Nick está na área? Nick está na área? Tô na área. Então, cara, Nick, é contigo, meu irmão. Manda ver. Beleza. E aí, galera, boa noite. Hoje, assim, é até difícil, né? Assim, tive uma história assim, na Web3, começou com essa pessoa que eu vou falar um pouco hoje, e o projeto que ela está realizando hoje, né? Eu fui convidado para participar, o projeto ele se chama Recicla Visão. Deixa eu ver aqui se eu apresento para vocês como que está fluindo. E é um projeto muito legal, assim, né? Assim, para contextualizar um pouco, existem diversas comunidades na Web3, né? E uma delas é a Naus, né? A Naus é uma comunidade aí que ela costuma financiar projetos assim que estão muito relacionados a public goods, né? A bens públicos, né? Eu tenho essa amiga Mariana, né? Ela realizou, né? Esse daqui é basicamente o projeto que ela montou, né? Apresentou para a Naus, né?
e é um projeto que ele busca, assim, distribuir 1.000 óculos, né, para óculos de grau, né, para crianças, assim, no Rio de Janeiro, né, então são algumas ONGs, algumas escolas que ela passou para fazer o exame, né, tem essa van, que é, assim, fruto desse projeto, então uma van móvel que vai, faz os exames nos lugares, né, e os óculos, eles são feitos com material reciclado, né, são feitos com plástico reciclado. Então, a ONG Social Visão do Bem é uma das parceiras, né, a Casa Plástica também, como um parceiro, assim, na execução, né, do projeto, e o Easy Moldes, quem foi, assim, quem basicamente fez o molde, né, e aí tem as agências Berro Inc., Virem Notícias, que estão próximas, assim, nessa parte de publicação, né, e aqui é basicamente, assim, o modelo do óculos, né, hoje a gente já está numa fase de entrega, né, do projeto, essa daqui é a Mari, né, e que apareceu, acho que no fundo aqui também, montando óculos, mas é basicamente isso. Então, assim, é um projeto irado, assim, pô, estou muito feliz de participar desse projeto, muito orgulhoso, assim, felizão mesmo, assim, a gente está vendo o resultado, né, da criançada hoje, né, pegando óculos, vestindo e tal, e, pô, é uma parada, assim, muito impressionante. O pessoal está, inclusive, no Rio Ocean Week, então, para quem está no Rio, quiser dar um pulo lá para conhecer, pô, portas abertas, né, muito bacana. Dá para entender um pouco melhor o processo, tem maquinário, que tá aqui, essa é a máquina, né, que a gente injeta, aqui são os moldes, né, e aqui é o Precious Nuggles, que é um óculos da comunidade Naus, né, o mesmo óculos quadradinho aqui, esse óculos aqui, que ela também é a autora desse projeto. Então, a Mari, ela é uma builder, assim, antiga da comunidade, né, foi ela que me apresentou a comunidade, e, assim, foi meio que assim, pô, tudo é possível, saca? Então, hoje eu tenho um projeto dentro da comunidade também, que são os comedouros, né, então, eu tenho feito comedouros também com plástico reciclado para distribuir entre o Rio de Janeiro e São Paulo, algumas unidades, né, então aqui foi o primeiro que eu fiz, ainda de cimento, e agora a gente está desenvolvendo aí para fazer ele com silicone, para que ele seja facilmente replicado. Então, tem um contexto assim por trás, né? A gente erra bastante tentando acertar. Então, então é meio que isso, assim, né? Mas esse projeto em si da Mário, pô, é um projeto muito incrível. Pô, ela para mim assim, é uma inspiração, assim, né? De mulher que cria e constrói, vai lá e faz, né? E, pô, me apresentou um caminho muito legal através dessa comunidade, inclusive ela que me deu o toque quando o Regen Rio aconteceu, né, para dizer que o Regen ia acontecer, foi organizado pela Greenpeace. Então, hoje eu estou, assim, dentro de algumas comunidades e construindo algumas coisas diferentes. Eu acho que esse dinamismo, assim, é muito, muito interessante, né, e dentro desse projeto do Recicla Visão, eu tenho participado na parte da produção dos óculos, né, então eu estou ali diariamente no Casa Plástica, injetando óculos no molde, triturando plástico, parafusando óculos, e esses óculos estão chegando nessa criançada, né? Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que como convite, né, fica aí para quem quiser ir lá conhecer no Rio Ocean Week, quem quiser bater um papo com o Mário ou comigo, sobre qualquer um dos projetos, sobre a comunidade Naus, a gente sempre está aberto aí para falar mais sobre isso. E, assim, eu acho que é meio que isso, assim, a Web3 ela me trouxe essa perspectiva, né, de um lugar, assim, muito mais horizontal, né, onde, poxa, se você tem uma ideia bacana, tal, com certeza você vai encontrar pessoas que estão querendo executar coisas nessa linha, né, e, eventualmente, é possível até ser financiado para que isso aconteça, né. Então, eu acho que isso que é o mais interessante, assim. E o que mais? Acho que é isso, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, pô, tô super aberto a responder também. Não sei se eu falei de tudo, assim. Falta só você fazer o convite para elas agora. Qual o convite que você faz para mulheres que codam? Ou seja, o que elas podem chegar junto para desenvolver em termos de ferramenta? Quais são os desafios? Assim, que desafio você focaria, sabe, Nick? Que tá mais periclitante, assim? Que ferramentas ou artefatos que seria interessante desenvolver? Qual é o convite que você faz para elas? Olha, muito interessante. Né? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que, assim, de uma forma geral, sempre existe espaço, né, para cocriação dentro dos projetos que acontecem. Eu acho que, assim, falando de Reciclavisão, pô, eu acho que assim, o desafio que a gente encontra hoje é em fazer isso se multiplicar. Então, assim, acho que um sonho é que a gente consiga fazer isso em várias cidades, em vários estados, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, por que não? Então, eu acho que é uma proposta muito, muito bacana, assim, nesse ponto de software, assim, eu não sei ainda
como que seria, talvez necessário um bate-papo com uma área ali e tal, para entender um pouco melhor. Mas eu acho que com certeza, assim, eu acho que tem soluções aí, ou né, se a gente observar com outras lentes, talvez um pouco. A minha tá mais ali a mão na massa, tal, lance de software, criação de software, assim, eu sou um pouco, né, mas com certeza eu consigo imaginar algumas coisas assim, né, não consigo elaborar, mas fiquem aberto, assim, quem tiver qualquer ideia interessante, fala, pô, acho que essa ideia encaixa, né, fiquem aberto aí para as pessoas chegarem junto, né, tanto de comedouro, quanto de óculos, quanto de naus, Muito Brasil, a gente está aí, né, para disseminar. Pô, muito interessante. Hoje, os óculos, eles são para crianças, são algumas comunidades, assim, eu não tenho assim, os nomes, né? Eu sei que são algumas ONGs e algumas escolas, né? O foco foi a criança, no caso dessa ação, porque, poxa, a gente viu ali números, assim, é muito triste, assim, né? Mas não chega, muito, pô, acaba sendo muito caro, né? Eu, antes de participar do projeto, não tinha ideia disso, né? Que óculos em si, a armação às vezes nem é tão cara, mas a lente, sim, realmente a parada, né? Então, hoje o foco seria para criança. Eu acho que, assim, a porta está sempre aberta, né? Hoje a gente tem estudado isso, como que a gente replica esse projeto em outros lugares. Assim, o modelo ele está pronto, ele é em CCO, então pô, quero ter um molde desse aqui, pô, super dá para conversar, dá para fazer acontecer. Quero ter esse maquinário para triturar o plástico, injetar o plástico aqui, fazer esse óculos aqui, super dá para acontecer. Então, assim, é tudo uma questão mesmo de elaborar como que seria, né, como que é esse projeto e como que essa ideia acontece, né? Mas, poxa, tá super em aberto. Pô, muito bacana. Eu acho super válido. Eu acredito que assim essa proposta toda ela surgiu. Uma das primeiras propostas dessa comunidade da Naus foi de levar, se eu não me engano, eles distribuíram 30 mil óculos, assim, foi um número bem absurdo, assim, foi um americano que fez, foi a proposta assim, que fez brilhar o olho da Mari, assim, né, para ela entrar, fazer parte dessa comunidade, né? Então, eu acho que esse foi só um primeiro passo, né, com certeza. Eu acho que tem muitos públicos de diferente faixa etária, né, que podem se beneficiar disso. E a ideia justamente é ter um óculos assim que, poxa, ele seja super acessível, replicável, né, pô, assim, com um molde, qualquer um assim conseguiria replicar, né? Então acho que essa é mais ou menos a ideia. Pô, obrigado pelo feedback. Acho que Tatiana, né? Tem mãozinhas levantadas aí. Vamos lá, Tatiana, manda ver. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Deixa eu só dar uma aumentada Estamos aqui. sim, querido. Pronto. Então, eu estava ouvindo aqui, parabéns, tá? Eu gostei muito sobre as informações do projeto e tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, em relação a você falou sobre a questão de distribuição, né, para que isso possa chegar em outras mais pessoas, em outros estados.
Vocês têm algum ponto de coleta? Vocês falaram sobre a questão de utilização do plástico, mas vocês estão focando em um plástico específico ou serve todos os plásticos? Como que funciona essa questão de produção? Eu fiquei bem interessada nesses detalhes. Claro. Assim, deixa eu tentar ir por partes. Acho que, assim, com relação ao plástico. O plástico, a gente usa o 2 e o 5. Então, hoje, a gente não consegue ainda coletar esse plástico. Assim, a forma de coleta hoje, ela é através do Casa Plástica, né? Então, o Casa Plástica hoje, eles... Deixa eu abrir o Instagram enquanto eu mostro. Hoje, o Casa Plástica, ele acaba financiando pequenos... Ih, abriu errado. São pequenas pessoas que coletam, grupos que se formam, então pessoas que coletam, levam para algum lugar, fazem essa pré-separação e a gente compra deles, né? Seriam micro-recicladores que estão surgindo. Então, hoje são 3 que a gente tem, assim, mais próximo. Para além disso, acaba sendo boca a boca ainda, né? Algo que está muito em construção, então é um espaço novo. Tem aproximadamente 3, 4 meses que inaugurou o espaço físico, né? Para antes disso, o Casa Plástica ele vinha desenvolvendo maquinário, então sempre teve esse foco muito firme assim no maquinário, tanto que aqui a gente não tem nenhuma foto assim do espaço, né, para mostrar para vocês, mas assim, não tem. Mas então, basicamente isso, plástico 2 e 5, os demais a gente não consegue utilizar. O final do ciclo de reciclagem, o que não é 2 e 5, a gente acaba enviando também para esses micro-recicladores. Com relação à distribuição, hoje, como ele é um projeto que foi, assim, basicamente, são 1.000 óculos, então ele tem, assim, uma logística específica para ele, né? Então, hoje a produção acontece em Saquarema, e eles são enviados via motoboy, ou assim, basicamente motoboy, né, para o Rio de Janeiro, e de lá, primeiro é feita a instalação das lentes, e depois tem uma data que é realizada a entrega dos óculos, né, para a criançada. Então, essa logística nossa, aí a gente geralmente termina o óculos aí com 15 dias, mais ou menos, 20 dias antes da entrega, para que tenha esse procedimento de colocar lente, e depois disso a entrega para a criançada, né? Aí eles recebem um kitzinho com camiseta, o óculos, chaveirinha, mó barato. Show de bola. Adalberto? Se ficou alguma outra dúvida, Tatiana? Se tiver mais alguma outra dúvida, não sei se eu respondi tudo também com clareza. Oi. Então, você falou sobre a questão exemplo 2 e 5. Para ficar um pouco mais claro para as meninas também, eu acredito que seja também uma dúvida delas. Quando você fala 2 e 5, você está falando do quê? Garrafa de refrigerante, garrafa de, sei lá, produtos de limpeza, um plástico mais grosso, um plástico mais fino? Como seria essa questão? Então, é interessante que você trouxe da garrafa. A mesma garrafa, ela tem 3 plásticos diferentes, né? Então, assim, basicamente, o que a gente acaba aproveitando de uma garrafa PET seria a tampa. O PET em si, a gente não consegue reciclar. O que acontece? Cada tipo de plástico ele vai ter um tempo de temperatura diferente para ele de derretimento. Então, a gente escolhe o 2 e o 5 porque eles vão ter um tempo de derretimento semelhante. Os dois, no caso, até o comedouro que eu estou desenvolvendo, pode ser utilizado, eles já são plásticos que podem ser utilizados assim, eles são utilizados geralmente pela indústria para ter contato com o alimento. Então, assim, por exemplo, copo de Guaravita, alguns copos aqueles copinhos de plástico de festa infantil, alguns deles são 2 e 5, outros não. Então, assim, basicamente a gente tem que olhar todo o produto dentro do triângulozinho, se é 2 ou 5, para saber se a gente vai conseguir ou não utilizar ele, né? Mas, assim, por exemplo, pote de manteiga, de margarina, produto de limpeza, geralmente amaciante, geralmente aqueles embalagem plástica, né?
Deixa eu Sim, pensar. eu estou perguntando assim porque, como a gente está falando sobre a questão de aumentar, né, a produção e também está alcançando outros lugares, né, não só o Rio de Janeiro, como Saquarema, outros estados, e quem sabe, né, aumentar toda a visibilidade da produção. Eu estou perguntando porque e se a gente começasse a pensar, né, a gente falou sobre a questão do blockchain, sobre as ideias, começasse a pensar como que a gente pode fazer não só para ajudar as crianças, igual já foi dito aqui, né, os idosos, as pessoas que precisam, mas também uma forma da gente conseguir cuidar melhor do ambiente, né, do planeta. Então, pensar em uma campanha que as pessoas possam estar realizando a doação, né, eu não sei ainda como poderia ser isso, como a gente poderia elaborar, como eu falei sobre os pontos de colheita, mas a gente podia pensar em alguma coisa, não sei, como já acontece nos outros países, as pessoas irem no mercado e levarem, entendeu? A gente podia tentar caçar parceiros que possam estar deixando essas pessoas estar entregando, né, os plásticos que são corretos, que possam ser utilizados, para a gente poder começar a fazer isso, demandar mais produção e poder alcançar tudo que a gente falou aqui agora no momento. Sim, total. Eu acho que faz muito sentido, muito coerente. Eu acho que é justamente isso, né? Eu acho que, principalmente depois que eu comecei a me inteirar um pouco mais do assunto, eu comecei a lavar mais o lixo em casa, separar, né? Entender melhor para quem que eu posso distribuir, que tipo de lixo que eu posso mandar para quem. Sim, eu acho que além da gente desculpa te cortar, além da gente estar focando na questão das crianças, na visão de um geral, né, do adulto, do idoso, enfim, a gente está pensando num bem maior, que é cuidar do planeta, né, de estar educando as pessoas a não tacarem lixo no chão, porque é uma coisa que ainda é bem preocupante, as pessoas às vezes passam do lado de uma lixeira, mas elas preferem tacar no chão. Eu vejo isso constantemente, assim, eu fico muito chateada, porque eu sou uma pessoa que cuido bastante, né, faço a minha parte, eu prefiro chegar em casa com a bolsa cheia de lixo do que tacar na rua. Então, acho que se todos nós pensássemos em como a gente pode levar essa conscientização das pessoas cuidarem dos plásticos e também pensando nessa questão da saúde, né, de outras pessoas que precisam dos óculos, eu acho que vai abrir outras oportunidades, até de outros parceiros internacionais, de estar vendo o projeto e estar abraçando, né? Porque realmente a gente vai estar tendo ganhos dos dois lados, isso é muito bom, né? Tanto para quem precisa dos óculos, quanto a gente precisa cuidar do planeta, e assim ir melhorando e tendo ideias para fazer também outras coisas em relação ao cuidado de todo, né? Da sociedade no todo. Ainda mais visando o Brasil, né? Sim, total. Eu acho que assim faz muito sentido. Assim, mais num papo com Casa Plástica em si, a gente tem assim ideias. Pô, como que seria a gente fazer, sei lá, 10 desse maquinário, tanto essa trituradora que eu estou mostrando, quanto a injetora, e mandar para diversos lugares, né? Mas não só com esse aspecto do, olha, tem um óculos, tem isso, tem aquilo que você pode fazer, mas assim, é muito nessa coisa de deixar, né, a pessoa criar ali o que faz sentido com aquele local, né? Então, acho que, pô, aqui são ferramentas, né, que ajudam a gente a dar uma nova vida, né, para esse plástico aí que, pô, a gente acaba considerando somente lixo, né? Mas antes eu acho que teve o Adalberto também, né? Oi, Oi, Nick, parabéns pelo trabalho. É rapidinho a pergunta, o parceiro de vocês é o Visão do Bem, né? Só para confirmar aqui. Exatamente. É o Visão do Bem. Valeu, obrigado. Imagina. Quem mais que está faltando? Então tá. E que sensacional, querido. Então, maravilhoso, muito bacana. Faltou você, não precisa ser hoje, faltou você fazer depois um raciocínio melhor, né?
de como você percebe, da forma como o projeto vem sendo tocado, né? Como é que ele conversa com os paradigmas do Rerê. Afinal de contas, é um reggaeton, né? Então é importante fazer uma reflexão. E depois, só para vocês saberem, sexta-feira agora a gente vai dar continuidade, né, à cocriação da Rerê Piscininha Comum, que está sustentando essa experiência do reggaeton. Aí vai ser bacana, Nick, você chegar e a própria Mari também chegar, né? Junto com o projeto lá, junto à piscininha, tá bom? De repente, quem sabe a gente envolve a Nouns também nisso. Vamos ver. Bem, obrigado, Nick. Super valeu, querido. Valeu demais. Gente, continuando aí, a gente vai ter agora a apresentação da Rô Monet, do projeto Elos. Rô, querida, você está na área? Rô? Rosângela? Está na área? Tá, vocês estão vendo a Rô aí, gente? Eu tô aqui, meu amigo. Eu só não estava na mesa na hora que você me chamou. A gente cai às 10, é isso? Você acha, então, que vamos ter que ir para o segundo tempo no sábado? É isso que você está falando? Eu acho que sim. Então, galera. Faltou Rô, o Braz, eu e quem mais? Faltou a OCA, Terra Viva Local, faltou o Jogo da Agroecologia e faltou o Elos, Projeto Elos. Faltou 3. Vamos no sábado, gente? Tranquilo da gente fazer no sábado? Então tá, galera. Sensacional o primeiro round aí, primeiro tempo, né? Do pitch, né? Do pitch, do primeiro reggaeton, dos primeiros pitches. Vamos fazer aí uma rodadazinha de apreciação e check-out, começando por você, Alessandra, para a gente poder finalizar aqui o primeiro tempo, né? Do pitch do reggaeton. Fica à vontade. Gente, eu saio da forma dela. Gente, eu saio desse sync hoje querendo conhecer todos os projetos pessoalmente, então eu vou nos mais próximos primeiros, falando igual a Alê, né? Vini faz um tour com a gente aí, levando em cada projeto da ecologia do Rerê, mas eu estou muito animado, acho que vão sair coisas incríveis do Reggaeton. Obrigado. Passa para quem, querido? Rápido, porque a gente está rodando aqui, então por pouco tempo. Eu vou passar para a Rô, que ia apresentar agora. Opa! Obrigada. Eu saio também renovada, né? São muitas possibilidades, muitos projetos interessantes, super inovadores e agregando, somando bastante, né, para pessoas e natureza. E é isso, o sentimento para mim é de renovação. Eu vou passar para o Braz. Oi, gratidão, Rô. Incrível, genial, muito bom. Parabéns aí para todos e todas. Eu saio também assim, muito energizado e pronto para sexta e sábado. Eu passo para Tainá. Legal, saio feliz também de não conseguir ver 2 apresentações, que eu estava botando meu filho para dormir e ajudando meu avô. Mas, assim, eu vi um pouco do Evandro, né, do Fazendo Arte, gostei muito de conhecer mais um pouco o Evandro. E muito legal esse movimento, galera. Passo para Tatiana.
Oi, gente. Muito obrigada. Desejo uma boa noite, bom descanso para todo mundo. Acho que foi bom nessa troca. A gente já tem muita coisa para pensar e parabéns também para o Evrando. Eu gostei muito das apresentações e saber que as crianças estão tendo esse contato diferente. Eu passo para quem, gente? Pro Oca? Quem ainda não falou. Deixa eu ver aqui. Para Lucy. Olá, foi muito bacana. Assim como a Lê, eu sou assistente social de formação em música também. Então, poder ver projetos que têm um cunho social bastante ativo e também uma integração com o lúdico é muito bacana. E vocês estão de parabéns e vamos ver se a gente consegue acrescentar algo mais ainda às ideias de vocês. Muito obrigada. Eu passo agora para o Oca. Oca já foi. Foi o Braz. Você Mas tem é a porque música. a minha telinha está tão pequena, não dá para ver quantas pessoas no total estão. Tem. Você tem a Yara para passar, Yara e Catito, tem a música. Então, Yara, por favor, você agora. Eu saio muito cheia de ideias, eu achei muito interessante os projetos que se apresentaram. Perdão, é que eu tô me ouvindo. E as observações da Tatiana, eu achei elas muito relevantes e me fizeram pensar bastante e ter mais ideias. Vou passar pro Catito. Muito grato, Yara. Saio também energizado, muito legal mesmo. É muito bacana, né? Toda essa partilha, essa troca. É sempre algo a mais que a gente vai aprendendo, vai conhecendo. Muito legal mesmo. Fico grato a todos pelo momento, né? Pelo momento aqui que a gente dispõe. E super feliz por essa cocriação. Um fraterno abraço, uma ótima noite. Vou passar para ti, Gustavo. Fui ler aqui e aí perdi. Gustavo Cavalcante. Deixa eu botar o microfone mais perto. Você botou mais perto, mas a gente não está te ouvindo, não. Agora. Melhorou? Foi para mais longe. Agora tá conosco. Mas dá para te ouvir, cara. Manda ver. Não, eu ia dizer que Yara aproveite, né? A receptividade tanto de casa. O que eu ia falar é muito prolongado, pessoalmente. Eu passo para quem vem. Tem Eu o cheguei no Tarug final. aí. Tarug. Muito obrigado, galerinha. Foi muito legal. Muito transformador esses projetos. Dá para ajudar bastante vocês se precisarem. Estou à disposição aí. Muito obrigado pelo convite. E é 22 horas agora. Maravilha, Tarug. Tem ainda quem que está faltando? Tatiana já foi? Olha, Acho que a Thalita, eu, quem mais? Tem você, Thalita e Tatiana, eu acho. Eu já fui, gente. Obrigada. Então eu me escolho. Mas você quer falar? Opa, peraí. Desculpa, é que eu abri aqui, mas
De novo, boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer, né, por essa chamada, né? Projetos que até o momento foram maravilhosos. Estou super curiosa para poder conhecer vocês pessoalmente, saber mais um pouco sobre cada projeto. E os que também não se apresentaram também, estou super curiosa. Eu saio daqui hoje curioso, de fato, né? Eu sou super interessada em alguns projetos, né, que eu vi aqui agora. Então, assim, só agradecer a vocês. Se precisar de alguma ajuda, que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo também, viu? Boa noite. Boa noite, Eu não me querida. recordo se a Tatiane falou, com a Tatiane com TH. Não sei se ela falou. Você falou, Tatiane? Eu, Tayane, não. Ah, é Tayane, perdão, errei. Então fale, minha querida. Boa noite. Como está saindo daqui hoje? Eu estou saindo bem motivada, eu gostei bastante dos projetos que vocês falaram, principalmente da questão dos óculos. Eu gostei bastante porque eu utilizo óculos, então eu sei da dificuldade que as pessoas têm para ter óculos. Gostei de outros também, mas eu saio bem motivada, com bastante ideias também. Maravilha. Vai lá, Múcia. Mara. Você. Cheguei, tô começando a encerrar tudo, né? Estou fechando as portinhas. Espero que outras se abram. Bom, saio muito feliz, eu fico... nossa, isso para mim é energizante, assim, ver as pessoas aplicando a energia vital em coisas que ajudam os outros, assim, em todas as esferas. Fico muito feliz também com a participação de observação, né, e experimentação dos convidados que estão chegando pela primeira vez aqui no ecossistema, tanto o Rafael Tarugui como o Luiz, que chegou aí bem no comecinho, e o nosso amado, querido amigo Gustavo Cavalcante. É muito interessante, a gente não fecha a porta, mesmo que as pessoas não saibam, elas podem aprender com a experiência, que eu acho que é a melhor forma que a gente pode absorver, aprender e replicar, assim, de uma forma muito coerente. É pela experiência que tudo muda, não é só intelecto, é experiência. Então, esse é o convite, espero que vocês consigam, não só de participar do Retom, mas também dos ecossistemas, tanto o Grupo Brasil, a Agrofloresta DAO, todos os projetos que foi narrado aqui, e também do Rerê. Então, convido vocês todas para participarem da segunda-feira, às 20 horas, com o acolhimento do nosso Dino da internet, que é o nosso local, que eu acompanho há mais de 9 anos. É incrível tudo que ele faz e tudo que ele proporciona para nós. Rafael Tarugui, você adentre a esses pontos de contato e, sim, abre as portas para algo novo, para um hackathon bem diferenciado. É bem diferenciado mesmo. Estamos vendo aí, estou à disposição. Quando quiserem conhecer também, porque a gente faz parte do ecossistema de T-Sports, então vocês também estão nisso também, sejam bem-vindos. Maravilha, Tarugui, vamos conversar melhor, querido. Galera, então estamos encerrando aqui, tá? Foi sensacional. Depois eu vou ver com o Alessandro e com o Adalberto e com o Nilo, se a gente for fazer de manhã no sábado, mas acho que vai ser de manhã, né? Vai ter que ser no mesmo esquema. Vai ter as meninas que vão estar lá. Então, tem o mesmo esquema, chegar às 9, 9h30, né? A gente faz isso direitinho, pode deixar. Então tá bom, galera. Beijo no coração para vocês. Gente, foi sensacional. Ainda faltam mais 3 projetos. Chame as meninas, tá? Chame as meninas que não estão aqui. Vai ser sensacional no sábado agora. Fiquem ligados, vai ser no sábado agora. Que horas? Alessandra, a gente vai botar elas no ar. Que horas? Os projetos restantes. 9h30 lá. Então tá bom. Tá marcado então, galera. Sabadão, 9h30 da manhã. Tá bom? Beijo no coração. Vamos nessa. Valeu, boa noite.